que eu quero corrigir aqui então? Não há na Bíblia respaldo para essa ideia de que nós pastores de tempo integral, é verdade, somos alguns oficiais profissionais da fé, assalariados pelo laicato, pela membresia, para fazer o trabalho da igreja. Não, a igreja é um corpo, e todos os membros do corpo precisam efetivamente achar seu lugar. E eu perguntaria, e você vai responder de si para si mesmo: você já encontrou seu lugar no corpo? Você sabe qual é a sua função no corpo? E em sabendo qual é essa função, você tem efetivamente contribuído no corpo para o crescimento do corpo? Responda de si para si mesmo. Por que eu estou introduzindo assim? Para que nós outros saibamos que antes de nos empenharmos em alguma atividade no sentido de melhorar nossas habilidades e dons, precisamos antes de tudo saber qual é a nossa vocação, o nosso dom e a nossa função no corpo. Amém? Ninguém que é braço no corpo vai desempenhar satisfatoriamente a função de perna, e ninguém que é perna no corpo vai desempenhar satisfatoriamente a sua função sendo orelha. E aonde a gente começa a errar como igreja Assembleia de Deus, esse todo aí, em não quebrar esse limite, essa dicotomia entre laicato e clérigo, entre líderes leigos e líderes, digamos, oficiais de tempo integral para a igreja. Aí nós pastores ficamos daqui pensando: eu estou aqui assalariado para a igreja para fazer esse povo trabalhar. E o povo senta lá e olha para nós aqui e falou assim: olha, se nós estamos pagando aqueles elementos lá para eles trabalharem e fazer a obra de Deus acontecer. E aí a gente quebra um padrão que Deus estabeleceu para a igreja, que é um corpo, que é a unidade de todos os membros do corpo, e a efetiva cooperação e participação de cada membro do corpo no sentido do crescimento assim harmonioso e orgânico do corpo. Ok? Porque no corpo, qualquer membro que crescer desproporcionalmente é uma anomalia, né? A cabeça não pode crescer muito, senão fica encefalia, um problema de encefalia ou de hidrocefalia, aquela água que vai entrando, não pode crescer. Todo membro que cresce anormalmente no corpo é anômalo, mas qualquer membro que estando no corpo não cresce à medida orgânica do corpo é também anomalia e se torna peso para o corpo. E aí eu li esse texto aqui porque nós vamos falar daqui a pouco de treinar. Nós estamos falando de treinando líderes para a excelência do ministério cristão. E dizemos que da ótica de Paulo aqui, e de Deus como um todo, a preocupação maior dele é que nós como agentes e obreiros sejamos perfeitos, para depois buscarmos habilidades perfeitas, ou seja, termos perícia, habilidade, destreza naquilo que a gente faz. Não basta ser perito e hábil em algum dom, em alguma atividade, se o meu caráter cristão não corresponder àquilo. Por isso nós falamos uma parte da moeda, um lado da moeda, agora vamos falar o outro lado da moeda. Ok, então eu gostaria que você anotasse o seguinte aí, se for do seu interesse. Descubra qual é a sua vocação e dom ministerial. Essa é a questão fundamental aqui. Por que eu estou falando de primeiro de vocação e depois de dom? Deixa eu explicar para você. Não há nada mais desgastante, desmotivador
e extenuante do que se você se envolver com alguma tarefa que não tem afinidade com o seu dom, o seu dote natural, a sua vocação. E eu iniciei falando dos dons no corpo, embora tendo lido a carta a Timóteo capítulo 4 do 6 em diante, para que nós entendamos isso. A igreja, como organização e instituição, tem criado alguns vícios perigosos. Quais sejam? Primeiro deles, criado uma ideia de que eu só posso exercer algum ministério e algum serviço no reino de Deus se eu tiver investido de alguma categorização ministerial convencional. Ou eu não vou dizer convencional, porque dá ideia de organização convencional que é legítima, de uma categorização convencionada. Deixa eu dizer para você, com toda segurança eu posso dizer isso do profundo do meu coração: os dons Deus dá à igreja. E abro aqui um parênteses, isso pode, eu disse que falaria coisas pouco contundentes, mas muito necessárias hoje. Nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal porque falo língua estranha, porque muito mais do que isso. Que eu não sou pentecostal só para falar língua estranha. E por ser pentecostal, o maior grupo dentro do pentecostalismo, nós completamos agora recentemente 100 anos. Eu acho que é tempo da gente corajosamente sentar, voltar ao texto sagrado e, à luz do texto, descaracterizar alguns estereótipos que a gente construiu aí no meio. A Bíblia nunca disse que eu tenho dons em termos de possessões minhas. A Bíblia nunca disse isso. Dons são dados à igreja, o corpo, não para o Enoque membro, indivíduo. Você pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dons, aliás não são os dons, é a manifestação do Espírito, é concedida. Não é nem o dom, é a manifestação do dom. E nem a manifestação é dada como posse, ela é concedida. E concessão é diferente de possessão. Ninguém tem dom em termos de posse, que eu tenho 2 que guardo aqui no bolso, 3 que eu guardo nessa algibeira, e mais 3 que eu ponho aqui, e deixo 5 de reserva na minha sacola, para quando eu interessar posso usar. Eu não tenho dom, eu não tenho controle sobre ele. Porque os dons do Espírito não são possessões, são concessões. E para reforçar isso, do ponto de vista da gramática grega, a gente usa lá, o termo grego é carismata tu pneumato. E tem 2 formas nessa expressão. Ela pode estar no caso genitivo ou no ablativo. Quando eu digo assim, dons do Espírito, eu posso estar referindo dons que procedem do Espírito. É igual o irmão diz, alguém perguntar, se alguém falou, de onde é aquele narigudinho lá? Vai dizer, não, ele é de Goiânia. Agora, eu não sou propriedade de Goiânia. Eu sou de Goiânia no sentido de derivação, é de lá que eu venho. Os dons são do Espírito, no sentido que a fonte de onde eles emanam é o Espírito Santo. Mas aqui em 1 Coríntios e também em Romanos 12, depois em 1 Pedro e também aos Efésios 4, quando fala dons do Espírito, o caso é genitivo de posse. O que é genitivo de posse? É igual eu falar aqui nesta tarde, esta Bíblia, pronome demonstrativo, esta e não aquela, pronome relativo.
aquela é a Bíblia do Enoque, que essa eu comprei e paguei, é minha, como posse. Quando diz que o dom é do Espírito, o genitivo de posse diz que o dom é do Espírito. Ele libera a manifestação do dom para a edificação do corpo, mas o dom continua do Espírito. E se a gente tivesse pensado nisso, a gente teria evitado uma série de erros desses monstros estereotipados que a gente colocou aí, que o pentecostalismo vem montando. Deus já me usou em certos momentos, ou liberou a manifestação de dom enquanto eu ministrava, que nunca mais liberou, e não estou interessado que libere por minha vontade, que eu não manipulo o dom. É por isso que tem confusão. Alguém disse: não, eu tenho o dom de profecia. Ele recebe uma elocução profética legítima de Deus hoje. Amanhã alguém cobra dele, aí ele vira mãe de Ná. Ah não, lá fora é que é mãe de Ná, aqui é mãe de Norá. Aí ela fica na fila, os outros fazem na fila, e ele é obrigado a profetizar para Raimundo e todo mundo, e põe a mão na cabeça dele. Aí Deus não falou para ele, ela inventa. Porque a cultura pentecostalizada criou a ideia do estereótipo, que só é cheio do Espírito Santo quem agir assim. Quem não agir assim já não é cheio do Espírito Santo. Irmão, eu falei pela manhã que a graça de Deus é multiforme. Nós podemos estar num culto e o irmão está lá pulando que só pipoca na panela, estribuchando e caindo, porque ele é mais emotivo. Está aqui o psicólogo, é da compleição psicológica e de personalidade dele. O outro está do lado, tranquilo, sem dar um pio, sem derramar lágrima, sentindo a mesma presença, só que ele não precisou agir como o outro, que o Espírito Santo não cria um bando de soldadinho de chumbo. Você não precisa agir igual aos outros para demonstrar, porque cobra que você é cheio de presença. Glória a Deus. Aleluia.